mare humano na Itália. O país investiga um suposto turismo de atiradores durante a Guerra da Bósnia. Só antes de passar para Socorro, lembrando que o Brasil tem um filme de repercussão internacional premiado em Cannes, que é o filme Bacurau, em que retrata exatamente americanos que vêm ao Brasil e pagam para ir até rincões, cidades não mapeadas e transformar a cidade ali numa espécie de zoológico onde eles pagam para matar os habitantes. E à época, isso é uma alegoria, né? Não há um fato concreto. Era uma alegoria. Muita gente dizia, eita, que viagem. Pois olha aí. Socorro, explica pra gente. Ari, seriam ricos, pessoas muito ricas, que chegaram a desembolsar cerca de R$500 milhão para pagar, né? Elas pagaram essa quantia para matar civis durante a Guerra da Bósnia. R$500 mil aproximadamente para matar adultos. Porque se fosse para matar crianças, aí eles teriam que pagar uma taxa extra. São os que são conhecidos agora, ficam conhecidos como os turistas atiradores. Seriam italianos, franceses, alemães e ingleses que pagavam. Há também um relatório da ex-prefeita de Sarajevo, Benjamina Karić, que também enviou um relatório sobre essa matança de civis na Bósnia. O relatório da ex-prefeita foi também enviado para a promotoria de Milão. E há também um documentário que foi lançado em 2022, em que um soldado da Sérvia, que lutou na Bósnia, ele confirmou que havia grupos de ricaços do Ocidente que iam para a Bósnia para matar os civis. Esses italianos envolvidos, ou alguns dos italianos envolvidos, já foram identificados e devem ser interrogados em breve pelos promotores italianos. Segundo o escritor que divulgou, que reuniu essas provas, ele disse, olha que chocante, não havia motivação política nem religiosa para que esses ricos fossem matar, né, essas pessoas na Bósnia. Segundo o escritor, eram apenas ricaços que se divertiam. Era uma diversão para eles. Eles gostavam de fazer safari, eles gostavam de praticar tiros, então eles acharam que era uma boa chance aproveitar a Guerra da Bósnia para ir para lá e matar civis. Mais de 10 mil pessoas morreram em bombardeios e nesses tiros de franco-atiradores entre 1992 e 1996, em Sarajevo. Ari. Franci Teixeira, o sábio romano Terêncio, escreveu, né, uma das frases mais célebres e repetidas hoje, que é: sou humano, portanto, nada do que é humano me é estranho. Hoje resumida para nada do que é humano me é estranho. Mas apesar de sermos humanos, esse tipo de informação me é completamente estranha, que haja humanidade para você pagar para sair atirando em alvos civis como se fosse uma brincadeira, uma diversão. Ali há determinadas pessoas, uma parcela da população que se considera superior a outras. Então você observa isso especialmente em relação a populações mais vulneráveis, mais pobres. Você observa isso, inclusive, no modo como as autoridades lidam com guerras em determinado país, enquanto ignoram conflitos que acontecem há décadas na África, por exemplo, porque, para alguns, a vida do outro é uma vida que tem menos valor do que a sua. Mas daí partir para pagar alguém para cometer esses crimes me remete a filósofa Hannah Arendt, da banalização do mal, né, Ari? Porque muitas vezes pessoas comuns, que inclusive você que está nos acompanhando pode conhecer, um vizinho, um colega de trabalho, comete atos cruéis e muitas vezes você ali vê a pessoa e nem imagina que ela é capaz disso. Então, realmente não me surpreende, vindo de um ser humano, atos como esse, mas me choca bastante que haja pessoas nesse nível e que cometem essas atrocidades. Infelizmente, Ari, eu acredito que esse caso aí
foi descoberto agora, mas por aí, mundo afora, há muitas pessoas que seriam capazes de fazer isso, de pagar outras para cometer ali uma carnificina, verdadeiros caçadores de humanos, né? Antes de passar para o Denis e para o Elias, só lembrar, o Franz citou a pensadora Hannah Arendt, ela fez estudos reais de caso de nazistas. E aí ela escreveu essa célebre obra, né, sobre a banalização do mal, quando ela descobriu que esses nazistas, quando ela os estudou, ela esperava encontrar homens grosseiros, cruéis, e ela encontrou, às vezes, em alguns casos, bons pais, bons irmãos, bons vizinhos, que tinham condutas consideradas generosas, amistosas na sua vida privada, mas que cometeram crimes terríveis contra outras pessoas. E essa obra dela é muito conhecida, A Banalização do Mal. Agora, Denis, você já cobriu de tudo na área policial. Meu amigo, você já cobriu de tudo. Algo que chegue nem perto de safari humano, né? Não, Ari, graças a Deus não. E eu espero que nunca a gente tenha um registro desse, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. Chama muita atenção um caso como esse, porque, de fato, você citou Bacurau, tem alguns episódios de seriados também, baseados também ali, tem alguns registros sobre alguns episódios muito parecidos, mas não exatamente da forma como se viu. Eu espero que, de fato, as pessoas que estejam envolvidas nesse caso, eu não sei nem como é que a gente pode considerar, se serão penalizadas, né? Porque faz tanto tempo. Pessoas muito ricas, talvez né? A gente não tenha aí algum tipo de... As vítimas sejam, de fato, justiçadas por conta desses crimes que aconteceram. E lembrando, Elias, para a gente finalizar, que o França até falou, há pessoas que se consideram superiores, mas nesse caso a gente está falando de europeu para europeu, né? Europeu para europeu, mas assim, dentro do contexto, é como se achasse no direito de exterminar, de fato, a população que já estava sendo vítima de uma guerra. É lamentável, é cada vez mais difícil medir até onde pode chegar a maldade humana. E aí nós estamos falando de pessoas de alto poder aquisitivo, possivelmente de pessoas ligadas ao governo italiano que mediavam esse trânsito, não é, de matadores à Bósnia para vitimar ainda mais uma população que já estava vulnerabilizada, o que é lamentável. Isso abre aí um horizonte de outras possibilidades, de atrocidades que possivelmente aconteceram nessa e em outras guerras na história da humanidade. E olha, eu lembrei aqui, Socorro, que Sina de Sarajevo, porque foi em Sarajevo que começou a Primeira Guerra Mundial, quando o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando foi assassinado por um rebelde sérvio. Foi lá na pequena Sarajevo, e que dá agora a guerra mais cruenta do século passado também, né? Exato, Ari. Eu visitei há poucos anos Sarajevo, fiz um programa lá, mostrei a cidade para o Passaporte Meio Norte, visível ainda as marcas dos tiros, das balas. Eu ainda consegui ver uma tensão no ar entre cristãos e muçulmanos, e ouvi relatos de pessoas que viveram o cerco. Foram 4 anos que ninguém entrava, ninguém saía. Visitei os túneis que eles tiveram que cavar para poder, uma tentativa de que entrasse comida na cidade, já que a cidade estava cercada e eram os atiradores. A Sarajevo é como se fosse num vale, né, cercada de montanhas, de morros, e que esses atiradores ficavam no topo, atirando essas pessoas. Era de lá, do topo desses morros, dessas montanhas, que esses ricaços iam se divertir matando civis. Um absurdo, um horror, Ari, um horror. Um horror. Agora, só fazendo um comparativo. Sim. Talvez, não na mesma proporção, imagino eu, né? Mas talvez a gente tenha visto uma cena parecida com o que aconteceu quando o Hamas acabou gerando todo aquele problema naquela festa em Israel, matando inclusive várias pessoas, né, naquela festa. Talvez ali a gente tenha algo muito próximo disso que foi registrado na Guerra da Bósnia. E é impressionante, você, se não assistiu, tem que assistir Socorro Bacurau, porque o roteiro... Nunca vi, Ari, nunca vi. Socorro, aqui. Quando você vai se arrepiar quando você vê, porque a história é idêntica ao que você acabou de falar. É idêntica. Que horror. Idêntica. É um filme muito bem feito, aliás, um dos melhores filmes brasileiros. Se eu puder assistir aqui de longe, em alguma plataforma... Depois eu quero ouvir a sua impressão. Quando você tiver tempo que você assistir, eu quero ouvir
a sua impressão. Socorro, muito obrigado pela participação nesta quarta-feira. Boa tarde, Brasil. Até